Muito boa noite, caros e queridos ouvintes. Aqui do Portal Nova 15 está começando mais um programa A Hora do Clássico. Eu sou o maestro e apresentador Carlos Miller e estamos hoje na nossa edição de número 60, nosso 60º programa, com a graça do bom Deus. Boa noite, Marcos Alves. Primeiramente, quero pedir desculpas pelo atraso. Tivemos um pequeno imprevisto técnico aqui, mas já estamos aqui firmes e fortes ao vivo. Também pedir desculpas pelo programa de semana passada. Infelizmente, não pudemos transmiti-lo ao vivo, também por problemas técnicos. Mas, graças a Deus, tudo foi resolvido, está resolvido e estamos aqui mais uma vez ao vivo para vocês com o nosso melhor conteúdo sobre a terceira temporada sobre a orquestra, os instrumentos e as vozes. Lembrando que nós falamos sobre a orquestra e falamos sobre os instrumentos, tá? E ainda não falamos sobre as vozes. Mas antes de eu seguir para o terceiro episódio, que fala especificamente sobre as vozes, pessoal, eu vou falar também sobre um músico importante, que acredito que, a meu ver, é de extrema importância para a orquestra. Hoje, especificamente, no segundo episódio, falaremos sobre o maestro, o regente. Quem é este músico? Qual o papel deste profissional? O que significa ser regente e ser maestro? Então, eu quero dar meu boa noite a todos vocês que estão presentes aqui na nossa live e também demais plataformas, pelo YouTube, Facebook, Instagram, aplicativos Rádios.net, o próprio aplicativo do Portal Nova 15. O meu muito obrigado pela audiência de todos vocês e aproveito aqui também para pedir-lhes que mandem-nos a sua mensagem, as suas críticas, sugestões, venha se tornar um parceiro, um apoiador aqui do programa A Hora do Clássico pelo 19 999 29 10 15. 19 999 29 10 15. É isso aí. Bom, vamos então falar um pouquinho sobre esta figura chamada o maestro, o regente. O regente, também chamado de maestro, dirige a orquestra através de uma partitura, que é um formidável documento escrito em tantas pautas quantos são os conjuntos de instrumentos. A sua função é extremamente importante e variada. Indicar o momento exato em que determinados instrumentos devem tocar, acentuar determinadas notas que devem soar mais alto, mais baixo, manter a harmonia do conjunto, indicar através de movimentos precisos como a música deve ser interpretada, indicações estas usualmente treinadas exaustivamente nos ensaios, tanto pelos instrumentistas quanto pelo próprio regente. Tudo isto é externado através dos movimentos dos braços, principalmente, mas também do corpo e até dos olhos. Com o braço direito, que detém a batuta, alguns regentes não a utilizam. Já vou falar o que é a batuta. São indicados os tempos e suas eventuais variações, o ritmo dos diversos instrumentos e as nuances dinâmicas através da maior ou menor amplitude dos gestos. Com o braço esquerdo, o regente indica as entradas dos instrumentos e exprime o sentimento musical desejado. Antes de prosseguir, quero mostrar aqui para vocês 3 exemplos de batuta. Olha, Marcos, que eu trouxe aqui para nós. O Marcos Alves sempre perguntou qual é o papel do maestro. Maestro, o que faz? Para que serve aquela varetinha? Então, essa varetinha, popularmente chamada, ela se chama batuta. Então, eu trouxe aqui para vocês esta batuta aqui, né? Ela tem aqui na ponta, na base, uma bolinha de cortiça bem leve. Tem gente que prefere ela, né? Principalmente para ensaiar, para não cansar tanto, né? Então, bate aqui
temos a batuta, e geralmente ela é de fibra de carbono, bem leve e branca, para que todo desenho no espaço seja percebido pelos músicos. Temos esta aqui, tá? Eu gosto muito dessa para ensaiar. Temos esta daqui, já está bem velhinha, foi a minha primeira batuta. Ela é também de madeira, só que ela já tem um pezinho aqui na ponta, né? E ela é mais pesada, essa já para você pode reger durante o concerto. Por que mais pesada durante o concerto e mais leve durante o ensaio? Porque durante o concerto você coloca toda a sua energia, toda a sua emoção, então sendo mais pesada te dá mais segurança e ela não tem, a gente não corre o perigo de escapar da mão, porque acontece de a batuta escapar da mão, o que não é recomendável. Bom, e temos então a de cortiça na base, que é bem levinha para não cansar durante o ensaio. Eu gosto das duas, tá? Bom, esses dois modelos. E aqui eu trouxe também para vocês esta caneta aqui. Esta caneta aqui, ela veio de Nova York, eu ganhei, né, de uma coralista, do coral do Rotary, quando eu fui maestro do coral Rotary. E ela é uma caneta batuta. Eu gosto muito dela porque na ponta tira essa pequena base aqui de metal, ela se transforma então numa caneta. O maestro muitas vezes precisa fazer uma observação na partitura, registrar algumas arcadas dos instrumentos de corda, algumas observações, enfim. É muito importante a caneta. E quando não se usa a caneta, vejam só o que acontece com ela. Ela vira uma batuta. Eu gosto muito dessa porque essa aqui faz mais barulho, ó. Né? Então isso aqui bate na estante de madeira, de ferro, né? Se quiser mandar na cabeça do músico também pode. Mentira, pessoal, brincadeira. Mas aqui a batuta é um instrumento, então, utilizado pelo regente, pelo maestro. Geralmente as batutas são utilizadas pelos maestros para reger orquestras, né? Alguns maestros não regem com batuta, preferem reger só com as mãos. Mas é opcional, né? Mas recomenda-se reger orquestras com a batuta, é o mais indicado. E para a regência de corais, né? Sem a batuta, com as mãos, que eu acho que fica muito mais orgânico, enfim, mais próximo, né? Mas de qualquer forma também vale a pena. Então, espero que vocês tenham gostado um pouquinho sobre essas curiosidades sobre o que é a batuta. Bom, seguindo, a ascensão do regente, então, como uma função especializada, se inicia a partir de meados do século XIX, crescendo sua importância e necessidade simultaneamente à evolução da complexidade da composição orquestral e da expressividade romântica. Começam a surgir os grandes intérpretes, que não são simplesmente responsáveis pela qualidade técnica da execução da obra, mas também nela projetam sua interpretação pessoal das intenções do compositor. Aqui vale uma ressalva minha, uma pequena ressalva. Eu sempre digo que o intérprete da orquestra não é um conjunto. Toda a interpretação vem através do regente. Como o regente sente aquela obra, como ele passa os sentimentos para os músicos, como que ele pensa aquela obra do compositor e transmite para o público. Você pode ouvir uma mesma obra, um concerto de Beethoven, por exemplo, uma sinfonia, sendo regida por várias orquestras com diferentes regências, diferentes maestros, você vai perceber, é claro, quem tem um bom ouvido apurado, ou mesmo perceber nuances de dinâmica, interpretação, enfim, de sentimento para com a obra, tá? Então é muito importante. Outro fator importante que contribuiu para estabelecer definitivamente a importância do regente é o crescimento significativo do repertório musical. Uma orquestra do século XX deve interpretar obras compostas durante mais de 2 séculos, dos mais variados estilos
gêneros e características regionais. Interpretar Handel, Gluck, Mozart, Haydn, Beethoven, Brahms, Berlioz, Dvorak, Sibelius, Bartók, Schoenberg, entre outros, exige do regente uma versatilidade e sensibilidade suprema para conciliar e obter consistência em tão ampla variedade estilística. Regentes hoje considerados lendários e dos quais dispomos de gravações que permitem a apreciação de sua arte, como Wilhelm Furtwängler, Otto Kemperer, Arturo Toscanini, Sir Thomas Beecham, Ernest Ansermet e Bruno Walter, entre muitos outros regentes famosos e importantes na história, empolgaram a imaginação dos apreciadores da arte musical com suas memoráveis e personalíssimas interpretações dos grandes compositores. Gosto de destacar também aqui maestros como André Rieu, que é bem conhecido, popular, o nosso querido maestro João Carlos Martins, que está atuante aí, e tantos outros maestros como Zubin Mehta, que eu gosto bastante. Enfim, são muitos os maestros admiráveis e que merecem o nosso respeito e valem a pena vocês pesquisarem nas orquestras disponíveis. Bom, hoje, pessoal, antes de eu prosseguir, espero que vocês tenham gostado um pouquinho sobre a importância do regente, né, que faz parte da orquestra. E o instrumento do regente, então, é a batuta. Muito bem. Antes de prosseguirmos, eu vou agora citar aqui para vocês 2 exemplos de 2 maestros que eu considero, assim, geniais. Um é aqui de Piracicaba, nascido na Alemanha, e que fundou a nossa tão querida Escola de Música Maestro Ernst Maly. Vou ler aqui para vocês do blog do maestro Júlio Medalha, chamado Concerto. É um artigo muito bonito, homenageando, falando deste grande maestro e compositor e pedagogo musical, do qual eu tive o privilégio de estudar em sua escola, assim como tantos outros músicos aqui de Piracicaba, Brasil e que estão hoje no exterior. Vou seguir lendo para vocês. Ele teve um cuidado total em falar deste músico que adotou Piracicaba como sendo sua cidade natal e que desenvolveu um polo de ensino de excelência em música e que, infelizmente, nos dias de hoje, a Escola de Música Maestro Ernst Maly está sofrendo uma desconstrução do seu prédio, está prestes a ser vendido pela Igreja Metodista, pelo Instituto Educacional, ou seja, o órgão mantenedor, Colégio Piracicabano. Então aqui o meu desabafo, que eu quero pedir a vocês que ainda não se inscreveram, né, não assinaram a petição contra a venda dessa escola de tamanha importância, não só aqui para Piracicaba, mas como para o Brasil e para o mundo. A Escola de Música Maestro Ernst Maly faz parte da nossa cultura. E não podemos, pessoal, deixar que este prédio, esta instituição, seja delegada simplesmente como um prédio. Estão querendo transferi-la para um outro prédio. Mas a Escola de Música Maestro Ernst Maly tem toda uma história. Todo aquele prédio deveria ser tombado pelo CODEPAC. É minha opinião, humilde opinião. Depois eu passo certinho para vocês, onde vocês deverão entrar para assinar essa petição. Então vai aqui o meu pedido, como ex-aluno da Escola de Música Maestro Ernst Maly, onde eu estudei, tive a oportunidade de tocar com grandes músicos, tive aulas com o próprio Maly, com a Cíntia Pinotti, com a minha querida professora Rosélia Zaleone, nossa querida pianista e concertista Cecília Bellato.
Tivemos grandes concertos de músicos internacionais, pianistas do renome internacional, como Eudóxia de Barros, que irá tocar amanhã aqui em nossa cidade, também falarei hoje em nosso programa. E tantos outros artistas e maestros que vieram, nossos grandes concursos de jovens instrumentistas do Brasil e do mundo, os nossos concertos internacionais e também encontro internacional de pianistas, pelo nosso querido Dr. João Paulo Casarotti, meu querido amigo que mora hoje em Louisiana, Baton Rouge, Estados Unidos, também aluno aqui da Escola de Música Maestro Ernest Mali. Então vai aqui meu apelo, pessoal, para todos os meus ouvintes do programa Hora do Clássico e quem está aqui pela primeira vez, assinem essa petição contra a venda do prédio da Escola de Música Maestro Ernest Mali. Então, só para vocês terem a noção e a dimensão do valor desse grande maestro músico Ernest Mali, juntamente com a sua querida esposa Cidinha Mali, que fundaram, construíram esse patrimônio cultural musical aqui da nossa cidade. Vamos lá então. Segundo o maestro Júlio Medalha, no blog Concerto, disse o seguinte: caboclo piracicabano nascido em Stuttgart, na Alemanha, Mali é importante personalidade da música brasileira. Lembrando que este artigo foi uma homenagem aos 90 anos do músico, sendo que este ano o maestro já completou 93 anos de idade. O epicentro das revoluções culturais europeias na década de 1930 já não era mais Paris e sim o universo germânico. Eram diversas as formas de vanguarda artística que explodiam em vários pontos da região, chamando atenção e surpreendendo o mundo. Curiosamente, foi lá também que surgiu uma liderança política que quase destruiu o continente. Em consequência da Segunda Guerra Mundial, milhões de europeus tiveram que abandonar suas terras em busca de sobrevivência em plagas jamais imaginadas. Por essa diáspora forçada, nem mesmo artistas da refinada formação escapavam do expurgo. No fim dos anos 1930, fugindo da Alemanha de perseguições de natureza étnica, desembarcou no Rio de Janeiro um jovem músico recém-formado nas melhores escolas europeias e aluno dos mais destacados mestres, Hans Joachim Kohlreuter. Depois de trabalhar em diversos e inóspitos empregos, instalou-se na vida musical carioca, implantando aos poucos novos conceitos de ensino e relações com um universo musical e cultural bem mais amplo e arrojado do que havia por aqui à época. Mais que trazer novas informações, porém, Kohlreuter despertava na mente de seus alunos um ideal de animação artística, fazendo que cada um, ao seguir carreira, ambicionasse tornar-se outro Kohlreuter no lugar em que se estabelecesse. Um desses alunos era egresso de uma família que deixou a Alemanha no segundo pós-guerra, Ernst Mali. Seus familiares, depois de algum tempo, voltaram à Europa para desenvolver atividade industrial, mas Ernst resolveu ficar por aqui. Estudou com Kohlreuter e foi ter aulas com alguns dos mais destacados músicos europeus. Voltando ao Brasil, iniciou um trabalho não apenas de músico profissional, mas de criação de um centro de ensino e estudos musicais. Seguindo o espírito de inquietação cultural herdado de Kohlreuter, Mali fixou-se na cidade de Piracicaba para desenvolver seus ideais profissionais e pedagógicos. Ao casar-se com uma musicista da região, a Cidinha Mali, ele encontrou na parceira a figura ideal para complementar sua personalidade de músico sério, introspectivo, criador de extensa obra, pedagogo e animador cultural. Não só por suas características e suas proporções arquitetônicas, mas pela qualidade do ensino. Hoje, a Escola de Música Maestro Ernest Mali em Piracicaba é referência nacional. Bom, pessoal, fica aqui então uma homenagem feita pelo maestro Júlio Medalha, mas tão atual, tão presente, para que vocês saibam da importância deste regente, desta figura, deste grande maestro genial que é Ernest Mali. Então fica aqui hoje a minha homenagem
ao meu grande professor e maestro Ernest Mali. Bom, na sequência, antes de ouvirmos uma obra do Mali regendo, eu quero dar o meu boa noite, Marcos Alves, aqui para as pessoas que estão em nossa live. Enquanto você dá uma olhadinha para mim, por gentileza, no site e demais plataformas, para eu dar o meu boa noite. Boa noite, vamos ver quem está aqui ao vivo. Maria de Fátima, muito boa noite. Edson dos Santos, boa noite. Edson Gorga, muito boa noite. Bom, vocês que estão aqui presentes na live, a minha gratidão, meu muito obrigado. Compartilhe, compartilhe, compartilhe. Como já diz o nosso grande colega e amigo aqui, Matheus Pedroso. Compartilhe o nosso programa, pessoal. Bom, vamos agora, Marcos, para o nosso primeiro vídeo. Este vídeo, pessoal, fala um pouquinho sobre uma obra chamada Episódio 1. É uma obra que fala sobre a paisagem humana do lugar. É um documentário realizado pelo Sesc e gostaria que vocês ficassem até o final, porque é uma série, esta série Episódio 1 é uma série de documentários que traça um panorama da memória cultural da cidade de Piracicaba por meio da biografia de pessoas com participação fundamental nessa construção. Neste caso, hoje a homenagem é para o nosso querido maestro Ernest Mali. Realização do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Produção Urgência Filmes. Fique até o final. Com vocês, Ernest Mali. Triste, né? A minha família está ligada à evolução do automóvel, porque meu pai era primo de Gottlieb Daimler, fundador da fábrica Mercedes-Benz. O Daimler ele construiu o primeiro motor mais leve, que tinha uma rotação melhor do que outros motores de explosão que já existiam, mas era um trambolho de 1 tonelada. Não podia usar em carro. Então ele conseguiu um motor com 900 rotações por minuto e que tinha uma potência razoável. Ele arranjou uma carruagem, pôs o motor lá, montou lá, tirou o pau onde amarra os cavalos, montou um volante para poder dirigir as rodas da frente. E depois ele saiu pelas ruas de Stuttgart, da minha cidade natal, e quando ele viu que funcionava bem, ele procurou um sócio, porque precisava de dinheiro para montar uma fábrica, não? E daí o sócio tinha uma mulher espanhola com o nome de Mercedes. Ninguém sabe, mas por isso que puseram o nome da mulher do sócio no carro. E ficou a fábrica chamada Mercedes-Benz e começou a produzir carros em série. Foi a primeira fábrica de automóveis do mundo. E meu avô, que era primo do inventor do automóvel, ele construiu o primeiro rolo compressor,
que ainda era movida a vapor. Quer dizer, meu avô era engenheiro-chefe numa fábrica de máquinas a vapor. Depois, mais tarde, então... Caso é que, então, eu pensei sempre que ia ser engenheiro, brincar construindo carrinhos, aeromodelos. E não ligava muito para música, porque nem sabia o que era música, porque nunca tinha ouvido uma ópera, nem um concerto sinfônico. Desde que nasci, eu mudei 25 vezes de casa. Isso quer dizer que a vida foi um pouco turbulenta. Tinha uma vida muito rica em acontecimentos, porque, principalmente por causa da Segunda Guerra Mundial, que quando eu fui para o ginásio, então pude estudar só um ano, depois o ginásio foi destruído por bombas. Então, depois de um ano do começo da guerra, os americanos começaram a bombardear todas as cidades maiores da Alemanha, né? E meu pai mandou vir um caminhão da fábrica, nós pusemos tudo que nós gostávamos e fomos embora para a Áustria, onde nós tínhamos uma outra casa, um chalé, que a gente usava no inverno e nas férias. Lá, então, depois da guerra, como esta parte foi ocupada pelo exército francês, eu escutei pela primeira vez uma música excelente, que era os alunos do Conservatório de Paris, que uma vez por mês veio uma turminha tocando muito bem piano, violino, flauta, cantando violoncelo. E daí, quando eu tinha 16 anos, fiquei muito entusiasmado quando escutei os franceses, que eram excelentes músicos, e resolvi estudar piano. Mas depois de 6 meses, eu precisei parar porque deu uma tendinite muito grave. E o médico disse: tira a ideia de ser pianista da cabeça. Então eu comprei uma flauta transversal, uma clarinete, um saxofone. Em vez de ir para cima, resolvi ir para o lado. Naquele tempo era mais um hobby, mas quando eu cheguei ao Brasil, foi fundada a escola de música aqui, então aquilo ajudou muito, porque em vez de trazer professores de São Paulo, eu pude dar aula de diversos instrumentos, né? Cada instrumento com o som próprio dele. Enquanto os alemães ainda estavam presos lá na Alemanha, não conseguiam passaporte nem nada, meu pai já podia viajar. Ele tinha amigos em São Paulo que ele conheceu. Eles tinham uma retífica em Berlim, uma retífica de motores, e meu pai fornecia pistões para esta retífica. Como eles eram judeus, então, já antes da Segunda Guerra, eles desconfiavam do Hitler e resolveram de sair de lá da Alemanha. Daí, primeiro eles foram no Rabino, mas não ficaram muito impressionados com a sugestão. Depois eles foram ao cinema, por acaso passou um filme curto sobre o Brasil, o Rio de Janeiro, São Paulo. Então eles disseram: é isso, nós vamos lá liquidar a empresa deles lá em Berlim, e foram para São Paulo, onde eles se instalaram e fundaram uma retífica. Mas durante a Segunda Guerra eles tentaram fabricar pistões. O pistão no motor a gasolina é a peça mais difícil de fabricar, então eles não se saíram bem. Depois da guerra, imediatamente convidaram meu pai, e meu pai então veio no ano 49 pela primeira vez, de avião mesmo, desceu no aeroporto lá em São Paulo, que tinha uma pista de barro. O avião chegava a levantar uma nuvem de poeira, não? E daí fizeram o planejamento, arranjou 7 sócios, todo meu pai era um dos 7,
E no ano seguinte, em 50, começou a fabricação de pistões. Inicialmente, eu tenho que mencionar que lá em São Paulo eu ajudava o meu pai, ele ficava mais no escritório da fábrica e eu fazia serviços correndo para lá para cá com os primeiros Volkswagen que nós compramos dois. Mas toda noite eu ia em concerto, no Teatro Municipal, na Cultura Artística, no Museu de Arte. E assim, um dia eu conheci um professor alemão que era radicado primeiro no Rio e fundou uma escola de música lá. Ele veio já antes da Segunda Guerra. O professor Hans-Joachim Köhler-Reuter é um excelente flautista e também fazia palestras muito interessantes sobre música moderna, assim, a música mais recente que tinha. E quando ele viu que São Paulo tinha uma chance melhor de funcionar, então fundou uma escola que chamava Seminários Livres de Música da ProArte de São Paulo. E eu, então, o conheci num concerto de flauta e piano que ele fez no Museu de Arte. E depois da segunda vez que ele tocou, eu fui lá e disse: eu gosto muito de música, mas não sei se tenho talento. Eu tenho uma pasta, mostrou para ele uma pasta de pecinhas para piano que eu fiz. E daí ele disse que ele não tocava bem piano, mas que mencionou que vinha um senhor, um compositor famoso dos Estados Unidos, e podia dar uma opinião. Esse chegou uma semana depois, tocou em meia hora todas as minhas pecinhas e disse: você tem talento, você devia estudar música. E aí, então, eu resolvi estudar com Köhler-Reuter. Ao mesmo tempo, eu era professor, porque ele precisava de professores para matéria secundária nos alunos na escola dele em São Paulo. E daí, um belo dia, chegou a minha mulher, que nasceu aqui em Piracicaba, e quis estudar com um famoso pianista que vinha da Europa. Mas o pianista foi impedido de vir. Então, o professor Köhler-Reuter, diretor da escola, ele disse: já que você está aqui, pode estudar uma outra coisa, por exemplo, regência coral, que estava começando, tinha uns alunos que estudavam regência, entre eles o Isaac Karabchevsky, que é um dos mais famosos maestros brasileiros. Eu dava aula de harmonia para minha mulher. Daí surgiu a ideia de abrir uma filial da Escola de São Paulo, aqui em Piracicaba. O professor Köhler-Reuter, então, perguntou a mim: Mali, você poderia tomar conta disso? Então, eu disse que sim. Sou bom motorista, eu venho aí de carro uma vez por semana, mas vim também de trem, ocasionalmente de ônibus. Desde de Campinas para cá não tinha asfalto, não, a estrada era tudo de barro. Às vezes, com chuva, eu sofri muito, porque os caminhões de transportar cana, de Americana para cá, eles faziam 2 trilhos no barro e o Volkswagen passou raspando. Que a minha mulher, a Cidinha, ela é muito boa organizadora, tomava conta assim, da escola desde o começo. Eu que era capaz de lecionar tudo quanto é matéria. Então deu um trabalho conjunto, onde pode dizer que cada um de nós não podia fazer o que nós fizemos quando trabalhamos juntos, né? Para mim, hoje em dia, foi uma coisa foi organizada pelos anjos. A 10.000 quilômetros de distância, eu estava lá na Áustria, ela estava aqui.
Então, juntou para encontrar em São Paulo. Um erro é o dogma, porque o dogma obriga uma pessoa a pensar uma coisa. Ao meu ver, não é a vontade de Deus de obrigar a pessoa humana a pensar. O pensamento é livre, o humano tem que ter o direito de pensar tudo o que ele acha quando ele examina a natureza. Se de acaso ele erra, então, depois ele pode reconhecer e corrigir o pensamento dele, mas se ele é obrigado a antemão a acreditar em alguma coisa, então isso aqui significa que é um tipo de proibição de pensamento. Então, aí, essa diferença de opiniões implica numa virtude que é tolerância, digamos, para conviver uma pessoa com a outra que tem um pensamento diferente. Não? No Brasil, quando eu cheguei ao Brasil em 51, tinha 10 orquestras sinfônicas, agora tem mais de 100. Então, isso foi uma evolução que eu, de certo modo, previ e ajudei a então formar elementos. Esses alunos da Escola de Música estão em toda parte no Brasil, no Sul e no Norte, na Europa e nos Estados Unidos. E, hoje em dia, então, temos um ex-aluno, por exemplo, que é catedrático de oboé na Universidade de Berlim. Você é o primeiro, o melhor oboísta do mundo. Então, isso para nós foi uma grande satisfação de ver que a nossa maneira de ensinar era um apoio assim, inicial que os alunos precisavam para chegar mais longe possível. Né? Muito bem, vocês ouviram então episódio 1º, Paisagem Humana do Lugar, uma série de documentários desenvolvidos pelo SESC e hoje homenageando o nosso querido maestro Ernest Mali pela defesa, né, da nossa querida Escola de Música Maestro Ernest Mali. Então você pode assinar uma petição no site www.change.org, né? A petição é Salve a Empen. Essa petição é contra a venda do prédio da Escola de Música Maestro Ernest Mali. Assine essa petição, ajude a compartilhar, pessoal, não custa nada, tá? Ajudem só a compartilhar e divulguem isso. Quanto mais assinaturas, nós vamos tentar reverter essa situação, né? Que tudo se resolva bem. Bom, pessoal, temos muita coisa aqui ainda no programa de hoje, mas hoje, antes de seguirmos com o nosso segundo maestro querido, que é um maestro japonês, vejam aí vocês, Eudóxia de Barros, amanhã, é isso mesmo, amanhã aqui no Teatro Dr. Losso Neto, às 20 horas, com entrada gratuita, teremos a honra de receber a grande pianista brasileira Eudóxia de Barros, com a qual eu, graças a Deus, eu tive a honra de ter tido aulas, masterclasses com essa grande pianista, Eudóxia de Barros, uma grande intérprete das obras de Ernesto Nazaré, uma das maiores intérpretes da grande fantasia triunfal sobre o nacional brasileiro de Gottschalk. Com certeza amanhã ela tocará essa linda obra
sendo que quarta-feira também é dia 7 de setembro. Valem a pena, pessoal. Vocês poderão retirar os ingressos com 1 hora de antecedência na própria bilheteria do Teatro Municipal Dr. Losso Neto, aqui em Piracicaba. Com vocês, então, Eudóxia de Barros. Conto com vocês. Valem a pena. Programaço, hein, pessoal? Véspera de feriado. Bom, pessoal, vamos seguir, então, falando sobre um grande maestro. Eu escolhi este maestro porque eu sou apaixonado por ele. Depois vocês poderão me dizer aqui nos comentários, porque eu quero que vocês interajam aqui nos comentários. Por isso nós temos essa live, né? Temos o telefone 19 999 29 10 15 para que vocês possam se manifestar. Esse maestro, ele é formidável. Chama-se Seiji Ozawa. É isso mesmo, Seiji Ozawa. Ozawa nasceu no dia 1º de setembro de 1935, de pais japoneses. Nasceu em Mukden, atual Shenyang, China. Quando sua família retornou, ao Japão em 1944, iniciou seus estudos no piano com Noboru Toyomatsu. Falei certo, Marcos Alves? Noboru Toyomatsu, especialmente Bach. Após completar o ensino médio na Seijo Junior High School, Ozawa torceu seu dedo em uma partida de rugby. Sem poder continuar a estudar piano, seu professor na escola de música Toho Gakuen, Hideo Saito, levou Ozawa a apresentar a Quinta Sinfonia de Beethoven, que foi decisiva em sua vida, passando de um pianista a um maestro. Então, com vocês, eu não vou falar dos inúmeros prêmios desse grande maestro, Seiji Ozawa. Ele regerá a Concert Seiji Ozawa, a International Academy de Switzerland. Com vocês, Seiji Ozawa, com várias obras, e especificamente o terceiro movimento, se eu não me engano, volta um pouquinho, Marcos, acredito que não, perdão, isso, o terceiro movimento da obra do quarteto número 16 de Beethoven em Fá maior, Op. 135, e os movimentos 1, 4 e 5 da Suite Holberg, Op. 40, de Edvard Grieg. Com vocês, então, fiquem até o final, Seiji Ozawa. Lembrando que o programa hoje é dedicado ao maestro. Vejam a genialidade, a expressividade, os gestos e como este maestro é especial em sua regência. Vamos à música, maestro.
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa programação de hoje, falando especialmente sobre a figura do maestro. Conhecemos um pouco sobre a história do nosso querido maestro Ernest Malha, aqui de Piracicaba, e do grande regente maestro japonês Seiji Ozawa. Um beijo a todos vocês, um ótimo feriado e até o próximo programa, seguindo em nossa terceira temporada, só que no terceiro episódio falando sobre as vozes. Isso mesmo, vamos conhecer sobre as vozes, as classificações das vozes humanas, masculinas, femininas, as vozes infantis. Pessoal, meu muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes aqui em nossa live e também as mais de quase 70 pessoas hoje, Marcos Alves, ao vivo nas demais plataformas, pelo site, pelo Instagram, YouTube e aplicativos do Portal Nova 15. O meu muito obrigado. Sem vocês, o programa Hora do Clássico não acontece. Quero agradecer também aos nossos diretores, Renato Canadinho, nosso presidente, José Roberto Cachucho, diretor comercial, Rodrigo Caetano também na direção comercial e aqui, é claro, nosso queridão Marcos Alves na direção de conteúdo e programação, inovando sempre com novos conteúdos, divulgando artigos aqui da cultura, do jornalismo e de todas as curiosidades aqui da cidade de Piracicaba. Meu muito obrigado, Marcos Alves, e também aqui na técnica. Até o próximo programa. Fiquem com Deus.